Durante milhões de anos, criaturas gigantescas dominaram os oceanos da Terra, predadores colossais, capazes de aterrorizar praticamente qualquer animal que cruzasse seu caminho. Mas entre eles, existiam dois nomes que se destacam acima dos demais. De um lado temos o Megalodon, o maior tubarão que já existiu e um dos maiores macropredadores de toda a história natural. Um verdadeiro monstro dos mares, que dominou os oceanos entre o Mioceno e o Plioceno, de 23 até 3,58 milhões de anos atrás. Segundo estimativas recentes, o Megalodon poderia alcançar impressionantes 24,3 metros de comprimento e um peso variando entre 94 e 127 toneladas. Um animal tão gigantesco que até mesmo baleias seriam presas para ele. Seu tamanho colossal e sua força brutal, além de sua mordida devastadora, fizeram dele um dos maiores monstros que já viveram na Terra. Mas milhões de anos antes dele surgir, outro gigante reinava absoluto nos mares: os mosasauros. Os mosasauros foram um grupo de répteis marinhos que dominaram os mares durante o período Cretáceo. Mas em especial deles tinha o famoso Mosasaurus huffman, que é o mais famoso do grupo, que viveu entre 72 e 66 milhões de anos atrás. Esse gigantesco réptil marinho poderia atingir cerca de 12,4 metros de comprimento e pesar aproximadamente de 8 a 10 toneladas, com mandíbulas repletas de dentes afiados e um corpo extremamente robusto e ágil. O mosasauro era um verdadeiro terror dos mares do Cretáceo. Embora os dois tenham vivido separados por aproximadamente 43 milhões de anos, existe uma pergunta que fascina os fãs da pré-história. E se esses dois titãs se enfrentassem? Quem é que você acha que venceria? Fala pessoal, aqui é o Conhecimento Pré-Histórico e no vídeo de hoje veremos um dos confrontos mais épicos e desejados da pré-história: Megalodon versus Mosasaurus huffman. Então já vai pegando a pipoca e se acomodando aí, porque hoje veremos um duelo simplesmente monstruoso entre dois dos maiores predadores marinhos que já existiram. Ambos foram os maiores predadores de sua época, mas eles nunca se enfrentaram, já que viveram separados por mais de 40 milhões de anos. Na verdade, a extinção dos grandes répteis marinhos, como o mosasauro, por exemplo, foi uma das razões principais para que tubarões gigantes e cetáceos começassem a existir e evoluir para crescer, dominando os mares nas épocas seguintes. Bom, mas antes de ver como seria esse duelo e quem ganharia, precisamos analisar alguns atributos que serão muito importantes para esse combate. Força. Bom, o Megalodon tinha uma mandíbula extremamente forte, segundo os cientistas, a mais poderosa já estimada em um animal. Sua mordida era extremamente poderosa. Isso se deve muito ao fato de sua mandíbula era gigantesca, chegando a aproximadamente 2 metros de comprimento, 3 metros de altura e 3,4 metros de largura, e com mais de 270 dentes na boca. E seus dentes não eram pequenininhos não, eles eram grossos, longos e serrilhados, chegando até cerca de 18 centímetros de comprimento. Seus dentes não apenas esmagavam ossos, mas também rasgavam a carne, arrancando pedaços enormes de carne com apenas uma mordida, que essa mordida tinha uma força de 18,6 toneladas de pressão, fazendo baleias sangrarem até a morte, além de múltiplas fraturas nos ossos. Será que ele conseguiria fazer o mesmo com o mosasauro? Já o mosasauro foi um gigantesco réptil marinho, que possuía um crânio gigantesco, chegando até cerca de 1,20 m de comprimento, além de aproximadamente 40 dentes na boca, que esses dentes também não eram pequenos não, tinham cerca de 8 centímetros. Esses dentes eram feitos para agarrar e rasgar a carne com eficiência. Sua mordida também era extremamente poderosa, chegando até cerca de 5 toneladas de pressão,
Segundo algumas estimativas, ele caçava desde grandes peixes até outros mosassauros menores. Bom, vimos que nesse ponto o Megalodon garantiu uma boa vantagem, então vamos ter que dar o ponto para ele. 1-0 Megalodon. Tamanho. O Megalodon foi o maior tubarão que já existiu. Segundo novos estudos, ele poderia chegar até cerca de 24,3 metros de comprimento e pesar entre 94 e 127 toneladas, possuindo um corpo extremamente robusto e alongado. Já o Mosasauro foi um dos maiores répteis marinhos de todos os tempos. Segundo as estimativas, ele chegaria até os 12,4 metros de comprimento e pesaria de 8,4 a 10 toneladas, possuindo um corpo bem mais esbelto e hidrodinâmico, para poder nadar com melhor agilidade e rapidez. E aqui nessa imagem que está aparecendo aí em cima, dá para ver bem a comparação de tamanho entre o Megalodon com o Mosasauro. Bom, aqui não tem nem muito o que falar, né? Ponto pro Megalodon. Velocidade. Bom, quando falamos de velocidade, o cenário muda. Apesar do Megalodon ser gigante, sua velocidade é de apenas 20 km por hora, e uma velocidade padrão de cruzeiro de 3 km por hora. Enquanto isso, a velocidade do Mosasauro, segundo os paleontólogos, poderia chegar até impressionantes 48 km por hora. Isso, obviamente, nadando rápido, né, que nem o Megalodon. Seu corpo mais leve e alongado e hidrodinâmico permitia curvas rápidas e ataques extremamente ágeis, algo que poderia ser crucial em uma batalha, e sendo uma boa vantagem para o Mosasauro, enquanto o Megalodon dependia mais de força bruta e ataques devastadores. O Mosasauro teria uma vantagem enorme em mobilidade e velocidade. Então, nesse fator, o ponto vai claramente para o Mosasauro. 2-1 no placar. Resistência. Quando falamos de resistência, o Megalodon praticamente domina sozinho esse fator. Seu corpo colossal, pesando entre 94 e 127 toneladas, funcionava como uma verdadeira fortaleza viva dos oceanos. Esse gigante estava acostumado a enfrentar baleias enormes, recebendo impactos violentos durante a caça. Além disso, sua enorme massa corporal permitia suportar ferimentos graves antes de realmente ficar incapacitado. Já o Mosasauro era muito menor e mais leve. Apesar de ser um réptil marinho incrivelmente poderoso, qualquer mordida direta do Megalodon poderia causar danos devastadores no Mosasauro e provavelmente o matariam na hora. Então, nesse fator, o ponto vai claramente para o Megalodon. 3-1 no placar. Inteligência. Quando falamos de inteligência, essa talvez seja uma das categorias mais polêmicas desse confronto. O Megalodon possuía sentidos extremamente avançados. Assim como os tubarões modernos, ele provavelmente conseguia detectar movimentos, vibrações e até campos elétricos na água, com uma enorme precisão, tornando-se um caçador extremamente eficiente. Mas quando analisamos o tamanho proporcional do cérebro, o Mosasauro pode levar vantagem. Estudos indicam que o Mosasauro possuía um cérebro proporcionalmente maior que o do Megalodon. Isso sugere comportamento mais complexo e talvez estratégias de caças mais elaboradas. Além disso, sua grande agilidade e coordenação corporal poderiam indicar reflexo mais rápido e melhor adaptação durante combate. Então, apesar do Megalodon ser um predador bem mais eficiente, nessa categoria o ponto provavelmente vai para o Mosasauro. Armas. Quando falamos de armamento, os dois predadores eram umas verdadeiras máquinas de matar. O Mosasauro possuía mandíbulas longas, repletas de dentes afiados, perfeitos para agarrar presas escorregadias e rasgar a carne com eficiência. Além disso, sua poderosa musculatura permitia ataques rápidos e violentos, mas o Megalodon leva esse fator a outro nível. Sua boca gigantesca possuía mais de 270 dentes serrilhados, de até 18 centímetros de comprimento, obviamente.
Diferente dos dentes do Mosasauro, os dentes do Megalodon não eram feitos apenas para perfurar, mas também eles esmagavam e cortavam a carne, arrancando pedaços enormes de carne em uma única mordida. Além de que a força de mordida do Megalodon é a mais forte estimada em um animal, tendo cerca de 18,6 toneladas de pressão. Qualquer ataque direto poderia causar ferimentos devastadores, até mesmo em um gigantesco predador como o Mosasauro. Em uma única mordida bem posicionada, poderia praticamente decidir toda a batalha. Então o ponto vai claramente para o Megalodon, 4-2 no placar. Estratégia. Apesar do Mosasauro provavelmente possuir um cérebro proporcionalmente maior, quando falamos de estratégia de caça, o Megalodon talvez leve vantagem. Esse gigantesco tubarão era especializado em caçar algumas das maiores baleias da história, e enfrentar animais tão enormes que exigiam muito mais do que apenas força bruta. Os cientistas acreditam que o Megalodon utilizava ataques extremamente eficientes, mirando em regiões vulneráveis das presas, para causar danos devastadores rapidamente. Em muitos casos, uma mordida já era capaz de devastar completamente a baleia, praticamente instantaneamente. Além disso, seu enorme tamanho e resistência permitiam perseguições longas e até que a presa ficasse exausta. Já o Mosasauro também era um predador altamente eficiente e ágil, utilizando velocidade e ataques rápidos para dominar suas vítimas. Mas devido à experiência evolutiva do Megalodon em enfrentar presas colossais, o ponto nessa categoria provavelmente vai para ele, 5-2 no placar. Simulação da luta. Os oceanos estão silenciosos, até que dois gigantescos predadores marinhos históricos finalmente se encontram. De um lado, o gigantesco Megalodon, com mais de 24 metros de comprimento e mais de 100 toneladas de pura força bruta. Do outro lado, o veloz e mortal Mosasaurus, utilizando sua velocidade e agilidade para tentar sobreviver contra um inimigo muito maior. Os Mosasauros começam a circular rapidamente ao redor do Megalodon, aproveitando sua enorme vantagem em velocidade, e seus movimentos rápidos dificultam o gigantesco tubarão de conseguir atingi-lo em uma mordida direta. Em um ataque veloz, o Mosasauro avança e consegue morder a lateral do Megalodon, causando um ferimento superficial antes de recuar rapidamente. Mas o Megalodon praticamente ignora o ataque. Seu tamanho colossal e sua resistência absurda permitem suportar danos sem grandes dificuldades. Então o gigantesco tubarão muda completamente sua estratégia. Ao invés de perseguir o Mosasauro desesperadamente, ele espera. O Mosasauro continua atacando e recuperando sua alta velocidade, tentando desgastar seu inimigo. Porém, em um único momento de aproximação, o Megalodon dispara. Com uma explosão brutal de força, ele avança e acerta uma única mordida devastadora no corpo do Mosasauro. Os dentes serrilhados gigantescos atravessam a carne e o osso, e ao mesmo tempo causando danos catastróficos instantaneamente. Mesmo tentando escapar, o Mosasauro já está gravemente ferido. Então, seu tamanho colossal e sua força monstruosa, o Megalodon finaliza o confronto. O verdadeiro rei dos mares pré-histórico vence a batalha. O Mosasauro foi, sem sombra de dúvidas, um dos predadores marinhos mais impressionantes de toda a pré-história. Sua velocidade absurda e sua agilidade, além de sua inteligência, fariam dele um adversário extremamente perigoso para praticamente qualquer criatura dos oceanos antigos. Mas o Megalodon estava em outro nível. Com mais de 24 metros de comprimento e mais de 100 toneladas de peso, além de da mordida mais poderosa estimada para um animal, esse colossal tubarão possuía uma combinação praticamente perfeita de tamanha, força e resistência, além de equipamentos. Então, mesmo que o Mosasauro conseguisse utilizar sua velocidade para evitar ataques por algum tempo, provavelmente o Megalodon conseguiria acertar uma mordida, já que basta uma única mordida direta do Megalodon para causar um dano devastador no Mosasauro. Em uma batalha prolongada, a enorme diferença de tamanho e poder físico do Megalodon decidiria um confronto. Por isso, o vencedor desse duelo colossal seria o Megalodon. O Megalodon provavelmente venceria esse embate entre 80% e 90% dos confrontos, principalmente por possuir uma mordida muito mais poderosa, além de uma diferença gigantesca de tamanho e peso.
E aguardem a próxima luta, que será Megalodon versus Leviatã, um duelo entre dois titãs colossais, que literalmente caçavam baleias gigantes. Quem venceria esse duelo absurdo nos oceanos pré-históricos? Comentem e aguardem o próximo vídeo, Megalodon versus Leviatã.